Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus, Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a separar boato, opinião, crença, mentira de verdade científica. Hoje nós vamos falar sobre as vacinas que existem, os dois grandes acordos de vacinas que existem agora no Brasil. O primeiro foi do governo do estado de São Paulo, com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. E agora temos um segundo acordo do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford e o laboratório britânico e sueco AstraZeneca. Nossos convidados de hoje são a Maria Augusta Bernardini, diretora médica do AstraZeneca, e o Marco Krieger, vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Doutora Maria Augusta Bernardini, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Coronavírus Fato versus Ficção. É um grande prazer meu, Lorival, estou à disposição. Muito obrigada a todos. Bem, o acordo do Ministério da Saúde com a AstraZeneca prevê a produção de 30 milhões e 400 mil doses numa primeira etapa, antes mesmo do término dos ensaios clínicos, 30 milhões de doses é mais ou menos 15% da população brasileira. Esse primeiro investimento do Ministério da Saúde, segundo foi anunciado, seria de 127 milhões de dólares e inclui também a transferência de tecnologia para o Brasil, A expectativa de um primeiro lote de 15 milhões e 200 mil até o dezembro deste ano e um segundo lote, na mesma quantidade, em janeiro do ano que vem. Depois disso é que virá o processo de validação e distribuição em massa da vacina, e são estimados aí que serão produzidas mais 70 milhões de doses, aí ao custo de $2,30 cada dose. É isso mesmo, doutora Maria Augusta? Perfeito, é esse mesmo. Foi assinada uma carta de intenções e agora nós estamos trabalhando nessas tratativas e na definição contratual detalhada com o governo e principalmente com a Fiocruz, que fará parte desse processo produtivo e dessa incorporação de tecnologia também, Lorival. E aí haverá testes aqui no Brasil? Serão testes com 5 mil pessoas aqui no Brasil, é isso? Nós temos já uma plataforma de pesquisa, que já vem da Universidade de Oxford, e no Brasil nós temos um braço do estudo de fase 3 sendo realizado com 5 mil voluntários aqui no Brasil, mas dentro dessa fase clínica de desenvolvimento da Universidade de Oxford, nós já temos 1.070 voluntários entre fase 1 e 2, e na fase 2/3 a gente tem um total já de 10 mil, sendo 6 mil já incluídos nos estudos. Então nós fazemos parte de uma população que é parte do estudo de Oxford, e a AstraZeneca, como companhia, também está em desenvolvimento de outros estudos de fase 3 nos Estados Unidos, com mais 30 mil voluntários planejados. Quando a gente fala em fase 1, seria para testar a segurança da vacina com algumas dezenas de pacientes, é isso? Perfeito. É a primeira dose que nós fazemos a translação do que tem de dados e dose e segurança em animais para os voluntários humanos na primeira avaliação. Então, é realmente um pequeno número. Segurança é o nosso grande enfoque para essa primeira fase. Depois, na segunda fase, seria ver se a vacina cria o anticorpo, aí seria com centenas de pessoas? Na fase 2, a gente mantém sempre, em todas as fases dos estudos, a avaliação de segurança, obviamente, esse é um pré-requisito para todas, mas no estudo de fase 2 com centenas de pessoas, a gente já consegue avaliar como principais objetivos dose, então a questão de dose e resposta, e nesse caso a resposta aqui na fase 2 é a avaliação da formação desses anticorpos, ou seja, dessa resposta imunológica esperada de acordo com a dose estudada. O AstraZeneca, nesse acordo com a Universidade de Oxford, realmente ele está tendo muito destaque, no mundo inteiro, esse programa. Os Estados Unidos investiram 1 bilhão e 200 milhões de dólares e o Reino Unido 171 milhões de dólares, mas aí foi um investimento tanto nesse projeto quanto em um outro do Imperial College
London. 1,2 bilhão. É tão caro assim fazer uma pesquisa de vacina? Ou para que vai todo esse dinheiro, doutora Maria Augusta? Eu acho que vale a pena trazer esse tópico, Lorival, porque aqui todos os acordos que a AstraZeneca vem fazendo, eles são sem lucro nessa fase de pandemia. Isso é muito importante, o que é o preço de custo mesmo e da transferência de tecnologia. Então, a maioria dos acordos que já estão sendo firmados, eles também fazem parte de um processo de aumento da capacitação dos países em manufatura dessas vacinas. Então, assim como o Brasil, também estão sendo incorporados nos acordos outros sites que possam produzir. Isso só do custo, mas também de como fazer essa transferência da tecnologia para que os países possam ter independência em breve dessa fabricação e dessa produção local. Os estudos custam realmente milhões e milhões de dólares. Os estudos são caros, envolvem, como a gente falou agora, milhares de pessoas, além de todos os testes, toda a segurança, para se colocar toda a equipe, os centros de pesquisa. Então, o desenvolvimento clínico de qualquer produto é realmente muito caro, e falando de uma vacina no tempo que foi realizado esse desenvolvimento, acaba sendo ainda mais caro, dada a velocidade que a gente precisa implementar as coisas, né? Os Estados Unidos falaram em encomendar 300 milhões de doses, a população americana é 328 milhões. Agora, me chamou a atenção que o Reino Unido está falando em encomendar 100 milhões de doses em 2 etapas, 30 milhões e 70 milhões, e a população do Reino Unido é 68 milhões de pessoas. Pode precisar uma segunda dose, uma dose de reforço essa vacina? Isso nós ainda estamos em estudo, então como os estudos para todas as vacinas em desenvolvimento hoje estão bem sobrepostas as fases e garantindo a segurança de uma fase para outra, isso ainda está em avaliação, então a gente não tem uma resposta nem se só uma dose é suficiente, se precisaremos de outra, e também da durabilidade dessa resposta. Todas essas são as perguntas que ainda estão em aberto e que os estudos vão nos trazer essas respostas, Lorival. O caminho seguido pela Universidade de Oxford e AstraZeneca é de um vírus ativo, né? Um vírus vivo, diferentemente, por exemplo, do que o Instituto Butantan vai fazer com a chinesa Sinovac, que é um vírus inativo. Poderia explicar um pouco para a gente as implicações dessa estratégia? O conceito é um pouquinho diferente, Lorival. Então, nas plataformas vacinais, que são as tecnologias que a gente utiliza, né, que podem ser utilizadas para que se inocule um antígeno, né, que é uma proteína estranha no nosso organismo para gerar imunidade, são várias essas plataformas que podem ser utilizadas. A Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, estão desenvolvendo, estudando agora com essa vacina. Na verdade, ele é um vetor viral não replicante. Então, nós temos um vírus que é um adenovírus, o vírus de resfriado comum de chimpanzés, que ele é modificado geneticamente, então ele não se replica, ele não é capaz de gerar uma infecção em humanos, uma doença em humanos, e ele expressa a proteína do coronavírus, que é a chamada proteína spike da superfície do vírus, que entra em contato, a primeira proteína que entra em contato com o nosso organismo. E é importante dizer que não é o vírus do coronavírus que está vivo e que é inoculado, né? Isso é uma outra plataforma, que podem ser duas, na verdade, que são os vírus vivos atenuados, que é a plataforma chinesa, e a outra plataforma que pode existir é o vírus inativado, ou vírus morto, mas aí é o próprio vírus do Covid na íntegra, atenuado ou morto. É diferente da plataforma da AstraZeneca, que é um vetor viral não replicante, expressando uma proteína do Covid. A grande diferença entre as plataformas, principalmente, é a capacidade e o tempo de geração das respostas de anticorpos, que a gente vai ver agora com os estudos, e principalmente aí na questão de segurança, quando a gente inocula o vírus na íntegra, que é aí o coronavírus, ou atenuado, ou mesmo que ele esteja inativado, há uma chance de reação ou de uma doença mais leve nesse voluntário que é
submetido à vacinação, já que o vírus na íntegra está sendo inoculado. Então, acho que essa é uma diferenciação bem importante quando a gente está falando das plataformas vacinais. O AstraZeneca é um laboratório britânico. Ele já teve outros convênios com a Universidade de Oxford? Sim, nós somos uma companhia, na verdade, britânica e sueca, e a gente tem várias colaborações já com várias das universidades britânicas e também suecas para parceria de desenvolvimento, enfim, de diversas tecnologias e medicamentos também, Lorival. Aqui no Brasil, a AstraZeneca tem produzido medicamentos, certo? Ele tem a perspectiva de ter algum convênio com universidades aqui, enfim, seguir esse modelo que é tão interessante, né, que está sendo seguido na Grã-Bretanha? Sim, Lorival, esse é um ótimo ponto. A gente vem investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, como a AstraZeneca no Brasil, a gente já tem muito de pesquisa clínica sendo realizado e aí, graças a toda a agilidade e profissionalismo das nossas agências regulatórias e éticas, a gente já está chegando até a fase 1 no Brasil, que é um grande ganho para nós, e isso tanto com instituições privadas, mas também com instituições públicas e universitárias. E outra grande parceria que nós estamos fazendo é em relação à inovação e também a questão de pesquisa e desenvolvimento, com exemplo, a Universidade de São Paulo, mais especificamente o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente tem um hub de inovação para buscar não só a questão de inovação para trazer soluções para toda a jornada do paciente, que é desde educação, prevenção, diagnóstico, tratamento e manejo, mas também de levar para a universidade mais empreendedorismo, ou seja, que os trabalhos e pesquisas universitárias possam realmente converter em benefícios para os pacientes, de fato, e não ser só estudos que fiquem armazenados ou guardados, mas que sejam ativos e que também, do outro lado, a AstraZeneca possa levar um pouco desse academicismo também para dentro desse empreendedorismo da indústria farmacêutica e também do ecossistema de inovação em saúde em geral. Então, nós estamos com essa parceria lá e esperamos que seja só a primeira de muitas que a gente possa fazer nesse sentido. É o próprio AstraZeneca que conduz os testes ou é alguma outra instituição? Da vacina de Oxford, nós temos 2 tipos de desenvolvimento. Então, a gente tem estudos que a Universidade de Oxford é quem está desde o começo tocando e desenvolvendo. Esse braço brasileiro é um estudo da Universidade de Oxford, então a AstraZeneca faz todo o suporte operacional, mas o sponsor é Oxford. E a gente tem nos Estados Unidos, os estudos são desenvolvidos pela AstraZeneca. Aqui no Brasil, então, a Universidade de Oxford vem diretamente e aí qual é a parceria dela aqui para fazer os testes? Aqui no Brasil, a Universidade de Oxford não tem uma entidade legal. A AstraZeneca Brasil é o representante legal em todo o processo ético-regulatório e da condução do estudo, mas todo o desenho do estudo, toda a responsabilidade do ponto de vista de desenvolvimento de estudo é de Oxford. E Oxford que seleciona, então, os centros aqui no Brasil para fazer a condução do estudo nesses voluntários. E nós fazemos a parte operacional, que é toda a parte de monitoria, acompanhamento do estudo, logística de produtos ou investigacional ou o produto de controle ativo, para que todo esse estudo funcione da melhor maneira possível aqui no Brasil. Essas instituições aqui no Brasil já foram selecionadas? Já foram selecionadas, nós temos publicamente já 2 instituições alocadas. A primeira é a Unifesp, então é uma grande parceria, de novo, pública entre 2 grandes universidades, Oxford e a Universidade Federal de São Paulo. Esse é o primeiro site. E nós temos o segundo site, centro de pesquisa, que é o Instituto DOR, no Rio de Janeiro. Quando começam os testes da fase 2 e 3? Os testes da fase 2 e 3 na Inglaterra já estão em andamento. A gente tem mais de 6 mil voluntários já incluídos. E aqui no Brasil nós começamos no dia 26 de junho com o centro da Universidade Federal de São Paulo. E aí estamos agora em recrutamento nos 2 sites. Maria Augusta Bernardini, diretora médica do laboratório AstraZeneca. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a você, Lorival, e a todos os ouvintes. Muito obrigada.
Marco Krieger, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar deste podcast. Obrigado a vocês pelo convite, né? Espero que a gente possa esclarecer qualquer questão associada aí ao papel da Fiocruz nesse processo. A Fiocruz já é uma grande fabricante, não é, de vacinas, entre tantas outras atividades. Vai ser a Fiocruz que vai fabricar a vacina da Universidade de Oxford e do laboratório AstraZeneca aqui no Brasil? Acabamos, de nos associarmos a um esforço global que visa iniciar a produção dessa vacina, mesmo assumindo um risco tecnológico pequeno, mas existente, antes da finalização dos ensaios clínicos, né? Essa vacina foi considerada pela própria OMS como a vacina mais promissora entre mais de 200 projetos que estão em andamento, mas além desse desafio tecnológico de finalizar os estudos clínicos e provar, cientificamente a sua segurança e eficácia, também existe um desafio adicional que é a produção de bilhões de doses, né? Então, a AstraZeneca está coordenando esse esforço mundial que envolve alguns países e alguns atores importantes da saúde global, como é o próprio caso da Gavi, né, que é uma aliança global para garantir a produção e a distribuição de vacinas, o CEP, que é uma outra coalizão que visava ter o preparo, né, para novas emergências, assim como os governos dos Estados Unidos, da Inglaterra, vários países da Europa, como França, Itália, Alemanha, Holanda, e também iniciativas para garantir essa vacina em outras regiões do mundo, como é o caso da Índia, que também está se unindo a esse esforço global. No caso do Brasil, então, nós estamos assumindo o risco, fazendo aquisição de um quantitativo de doses para serem produzidas no Brasil. O processamento final, a gente tem na produção de uma vacina duas grandes etapas. A produção do medicamento, que a gente chama a substância, a droga, o insumo farmacêutico ativo, e depois uma outra dimensão, que é a dimensão da formulação, processamento final, invase e controle. Então, a Fiocruz tem condições de assumir imediatamente essa segunda etapa. Então, a partir de dezembro, nós já estaremos recebendo esse primeiro quantitativo das doses e fazendo a produção, mesmo antes, talvez, da obtenção do registro sanitário. E fizemos um segundo momento, são 3 momentos. O primeiro momento, a gente começa já em dezembro e janeiro a produzir 30 milhões de doses, mesmo correndo esse risco. No segundo momento, nós iremos já, a partir do momento do registro, produzir mais 70 milhões de doses para chegar num quantitativo de 100 milhões de doses. E, em paralelo a essa etapa, que envolve, então, o processamento final da Fiocruz, nós teremos o desenvolvimento da produção da insumo farmacêutico ativo na Fiocruz, que esse precisa de um pouquinho mais de adaptação, mas mesmo assim, a gente está falando num desenvolvimento recorde num tempo que, só para você ter uma ideia, os nossos processos de transferência de tecnologia normalmente são de biológicos, que são moléculas complexas, eles demoram 10 anos, para que todas essas etapas sejam feitas. A gente está propondo fazer isso em menos de 1 ano. E o próprio desenvolvimento de uma vacina também, de modo análogo, demora décadas, e nesse caso a gente está aí frente a essa pandemia, quem sabe conseguindo oferecer essa importante ferramenta para esse enfrentamento ainda num período inferior a 1 ano. Esses dois componentes, eles são depois misturados para formar a dose? Na verdade, você tem o insumo farmacêutico, Nesse caso, então, é um vetor viral que vai infectar células, mas não vai replicar e vai com essa infecção, então, mobilizar o sistema imunológico. E você precisa, então, formular com conservantes, enfim, deixar com que estabilizantes, que seja numa condição de injetável, que é um desafio tecnológico bastante grande, envasar esses concentrados, em milhões de frascos para poder, então, distribuir para que a população brasileira, a sociedade receba essa vacina, Nós temos um programa de imunização que é exemplo no mundo, então essa logística não nos assusta, nós sabemos trabalhar com essas campanhas massivas e nós temos também as fábricas no Brasil que podem assumir a responsabilidade, um ativo muito importante. Só para citar, aqui na região da América Latina, o Brasil é o único país que tem essa condição de participar desse esforço global, porque todo mundo tem a noção que não vai ser um local de fabricação que vai conseguir realizar esse desafio de produção de bilhões de doses, Essa produção vai ser distribuída. No caso do Brasil, nós entramos nesse esforço global, mas estamos recebendo a tecnologia também dessa plataforma de desenvolvimento de novos produtos que pode ser muito interessante para nós também. E aí, só depois do registro sanitário é que a vacina poderá, então, ser aplicada? A vacina,
é uma ferramenta de saúde, né? A gente não está tratando pessoas que estão com a doença, nós estamos tratando pessoas saudáveis para se prevenir da doença. Então, mesmo nesse tempo célere, nós temos que tomar todos os cuidados com a segurança e a eficácia desse produto antes de comercializar, né? E esses dados é que vão permitir o registro. Então, esse é um processo que vai ser seguido também de forma célere, também de forma inédita, né? Acho que a humanidade está enfrentando uma situação muito dramática e inédita, mas é muito importante que se tenha noção que é uma ferramenta de saúde, né, de prevenção. E, aliás, tocando nesse ponto, é importante que a gente saliente que a vacina ela vai estar disponível no melhor cenário, né, no final desse ano, começo do ano que vem. Então, até lá, é importante que a sociedade utilize outras ferramentas importantes no enfrentamento da pandemia, como é o caso do uso das máscaras, a testagem massiva e o controle da dinâmica social. Tomar muito cuidado com essas flexibilizações, é claro que existem condições de fazer isso, ninguém vai ficar um ano, né, sem sair, mas é muito importante que se sigam regras, e essas regras são baseadas tanto nos dados de circulação viral quanto na capacidade do sistema de saúde nesse enfrentamento. Então, é muito importante que até termos a vacina, que sem dúvida alguma é a ferramenta mais desejável, nós continuamos atuando nesse enfrentamento aí para que minimizar os efeitos dessa pandemia na nossa sociedade. Nós ainda não sabemos se essa vacina precisará de uma dose de reforço, né, de uma segunda dose. Nós somos 208 milhões de brasileiros, então talvez a gente precise de 208 milhões, talvez de 416 milhões, né? É claro que não são todas as pessoas vacinadas, né? Existe aí uma estratégia em relação a isso para criar a imunidade de rebanho. Mas eu li que a Fiocruz poderia produzir até 40 milhões de doses por mês sem prejudicar as outras produções que ela tem? É isso, nós conseguimos mobilizar essa capacidade, né, inicial de processamento final para 40 milhões de doses por mês. Só para você ter uma ideia da importância desse número, né, a gente está falando numa produção anual da vacina na Fiocruz, que são 8 produtos, normalmente ao redor de 110 milhões. Quando a gente tem um surto muito grave, né, como é o caso de febre amarela, o próprio sarampo, que também são vacinas da Fiocruz, nós aumentamos em 20, 30 milhões no ano a produção dessas vacinas para suprir o nosso programa. Nós estamos falando numa produção anual que vai chegar perto de 500 milhões de doses, né? Quase 5 vezes a nossa média de produção anual sem afetar nenhuma produção. Então, isso também é um ativo importante. Essa resposta rápida só pode ser feita, né, porque existem aqui essas instituições, né, públicas, como é o caso do Butantan e da Fiocruz, que podem absorver rapidamente essa tecnologia em infraestruturas muito sofisticadas para permitir, então, essa resposta, né? É possível que nós tenhamos que produzir esse número de vacinas, é possível que tenhamos que tomar mais de uma, a gente não sabe, existem vacinas que a gente toma 2 a vida inteira, algumas a gente toma 3, algumas a gente tem que tomar todo ano. Então, cientificamente, nós precisamos dos resultados dos ensaios clínicos para fazer a definição dessa estratégia de vacinação, mas mesmo que a gente não use todas essas doses, nós podemos auxiliar, por exemplo, como eu citei anteriormente, países que não têm condição de fazer esse enfrentamento, né? Nós vamos ter uma situação em breve que não vai ter vacina para todos, né? Então, essa capacidade mobilizada pode não só ajudar o Brasil, mas quem sabe também ajudar a saúde global, principalmente aqui na região, os nossos parceiros, né? Isso já aconteceu antes? A Fiocruz já exportou vacinas? Sim, a Fiocruz é a única da América Latina qualificada pela OMS. Nós exportamos vacinas para mais de 70 países, né? Somos o maior produtor, por exemplo, da vacina de febre amarela, exportamos também vacinas para meningite, vacinas que são muito importantes para a saúde pública, que às vezes não têm o mesmo apelo financeiro das vacinas mais modernas, mas que são fundamentais aí para o controle sanitário de uma série de doenças, né? Então, nós já exportamos para mais de 70 países, há mais de 20 anos nós temos essa qualificação da Organização Mundial de Saúde. Isso traz receitas para a Fiocruz ou sai ao preço de custo? Então, nós temos uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, né? Então, na verdade, a Fiocruz não afere resultado financeiro, mas ela pretende sustentar suas ações tanto de produção quanto de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, essa capacidade de produção acaba sendo uma fonte importante de sustentação do nosso Programa Nacional de Imunização, mas também do próprio Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fiocruz. E essa expansão, essa ampliação da capacidade de produção para até talvez 500 milhões de vacinas, isso requereu alguma ampliação das instalações físicas da Fiocruz?
reduz contratação de funcionários, coisas assim? Para esse primeiro momento, não. Provavelmente nós vamos ter que trabalhar em turnos estendidos, né? O que a gente chama de 7 dias por semana, 24 horas por dia, para aumentar essa capacidade. E aí sim, precisaremos mobilizar uma força adicional de trabalho, né? Mas nós já estamos acostumados a trabalhar nesses regimes, né? Para esse processamento final, essa primeira etapa, os investimentos são mínimos, né? Para a etapa da produção do insumo farmacêutico ativo, nós vamos precisar, sim, de um investimento em alguns equipamentos que nós não temos, para que esse processo seja feito da maneira mais rápida, né? Um processo de transferência de tecnologia, ele pode ser muito acelerado se a gente usar exatamente os mesmos equipamentos, os mesmos protocolos utilizados na companhia que está transferindo a tecnologia, né? Então, esse é um investimento que vale a pena fazer, porque a gente ganhará um tempo muito significativo de padronização desses processos que já foram feitos e já estão certificados e qualificados. Nós teremos duas vacinas bastante diferentes, né? A vacina da Sinovac e a vacina do AstraZeneca, ou seja, a vacina do Instituto Butantan e a vacina da Fiocruz. As duas entrarão e se misturarão na rede pública de saúde brasileira? Na verdade, a gente tem, né? Nos dois casos ainda estão iniciando as fases clínicas número 3, né? São vacinas que têm dados promissores. É possível que a gente tenha as duas vacinas no Brasil, mas eu não acho equivocada a nossa estratégia de ter mais de um candidato, né? Nós temos 2 candidatos, quem sabe até podemos pensar em 3. Existem mais de 200 iniciativas no campo das vacinas em andamento no mundo, né? E é importante que a gente monitore quais são as que têm mais chance de chegar, né? Nós estamos com uma doença nova, estamos aprendendo ainda, e a gente não sabe se vai virar endêmico, se o ciclo vai se encerrar, se vai ter uma segunda onda. Então, o que eu posso garantir é que esses investimentos que estão sendo feitos nos 2 projetos, eles são insignificantes frente às perdas econômicas que a humanidade está tendo com o enfrentamento da pandemia, né? Então, para o Brasil, esse risco, que é um risco tecnológico associado, né, como eu comentei, a você ter índices de segurança e eficiência altos para colocar na sua população saudável, esses investimentos são mínimos, né? Se a gente comparar com as perdas econômicas aí que a gente está falando na ordem de trilhão, né, de dólares aí, alguns trilhões pelo mundo. No nosso caso, seria 15 milhões de dólares, será um investimento que a gente vai ter que fazer na modernização da nossa planta, né? Então, realmente é um investimento muito pequeno, né, frente ao desafio aí de voltarmos, né, a uma nova situação de normal, como a gente chama, né, de pré-pandemia, né? A Fiocruz já faz a vacina da meningite, da febre amarela, quais são as outras? Sarampo? Fazemos a tríplice viral, né? A vacina pneumococo, a vacina para rotavírus, a vacina tetrabacteriana também, febre amarela. Então nós temos atualmente um portfólio de 8 vacinas, mas temos também iniciativas, né? Tanto de vacinas muito modernas, como é o caso dessa tecnologia que nós estamos usando, mas também vacinas para doenças negligenciadas, né? Que é também uma falha de mercado, né? Doenças importantes que ainda causam muito sofrimento para a humanidade, mas para as populações mais pobres, e que a gente também tem, então, essa missão, né, de trabalhar tanto com as vacinas mais modernas, como também com as vacinas para as populações negligenciadas, né? Eu queria finalizar, Marco Krieger, com um recado seu para as pessoas que têm medo de vacina ou acham que, enfim, a vacina pode causar mais problemas do que ajudar. Eu acho que um dos poucos benefícios que a gente vai ter nessa situação que nós estamos passando é o resgate, né? Não da ciência como uma área diferente, mas do benefício que a sociedade tem no uso do conhecimento, no enfrentamento de seus problemas. A Fundação Oswaldo Cruz nasceu há 120 anos exatamente com essa missão de enfrentar à época uma dramática situação sanitária, né? A gente tinha surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica. Em menos de 10 anos, Oswaldo Cruz e seus colegas conseguiram controlar essas situações usando conhecimento científico. Não é o início da atividade científica no Brasil, mas é a primeira vez que a sociedade brasileira percebe o benefício do uso do conhecimento científico no enfrentamento dos seus problemas, né? Eu tenho certeza que a gente vai passar por uma situação parecida, e eu tenho certeza que a sociedade, ela entende a importância do uso do conhecimento científico nesse enfrentamento. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter realmente uma adesão massiva da população,
vacinação, né? E nós estamos trabalhando para oferecer esse produto com a máxima segurança. O Brasil é um país onde a gente conseguiu aí feitos notáveis com as campanhas de vacinação, né? Nós reduzimos a mortalidade infantil em 75% em menos de 10 anos, com a utilização e a incorporação de vacinas. O movimento antivacina aqui não tem a importância que tem em outros locais, né? E eu tenho a impressão que no mundo vai perder muita força todas essas ações negacionistas, né? Porque nós não estamos querendo vencer nenhuma discussão, nós queremos oferecer o melhor conhecimento para esse enfrentamento. E estamos abertos para evoluir, para mudar, para melhorar essa transferência para a sociedade. Então, eu acho que, infelizmente, né, é uma situação difícil, mas acho que vai fazer com que a sociedade, principalmente a brasileira, valorize as suas instituições de pesquisa, e volte a investir, né? Nós estamos numa crise econômica, nós tivemos aí problemas no investimento e a gente vê que o desenvolvimento dos países, né, das diferentes sociedades, está muito associado a esse uso do conhecimento. A gente espera que esse seja um desdobramento aí favorável frente a uma situação tão desfavorável que a gente está vivenciando. Oswaldo Cruz, Emílio Ribas, Carlos Chagas, grandes brasileiros, né, que, já que estamos falando de vacinas, inocularam uma cultura, né, no serviço público brasileiro que seria muito bom que servisse de modelo para outros setores, né, do serviço público brasileiro. Esse é um dos meus prazeres de fazer esse podcast, é falar de um serviço público que funciona muito bem. Marco Krieger, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigado a vocês pelo convite, né? E em nome da Fiocruz, nos colocamos aí à disposição para qualquer esclarecimento adicional aí que vocês julguem necessários. E para você que nos acompanhou também, o meu muito obrigado. Lembrando que o nosso podcast Coronavírus, Fato versus Ficção vai ao ar toda semana. Até a próxima.